Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 14 de março de 2019, primeira semana da Quaresma. E vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, Jesus nos adverte de certa forma, porque ele vai falar que nenhum sinal, geração perversa, nenhum sinal será dado além do sinal de Jonas, numa atitude de reprovação de quem não age com fé. E hoje, ontem o Evangelho era de Lucas e hoje o Evangelho é de Mateus, então não está numa sequência de livro, né? Mas está numa sequência de doutrina que Jesus está nos ensinando nesse discipulado, nesse tempo onde Ele está nos preparando para que a gente possa buscar uma maior conversão e viver com Ele toda a paixão, morte, crucifixão, morte e ressurreição, né? Vivendo todo esse período para poder viver bem a Páscoa. Então ontem Ele reprova a falta de fé e a questão de quererem sinais, de querermos sinais, né? Ele chama isso de uma atitude de uma geração perversa. Então veja, a atitude de uma geração que agrade a Deus deve ser justamente a atitude de fé. E ele coloca de uma forma quase que muito simples: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora veja uma coisa, a primeira frase do Evangelho eu acho que é importante que a gente observe, porque ele vai dizer assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Ele não estava falando com a multidão, ele não estava falando para os fariseus, ele não estava falando para os doutores da lei, porque ontem, quando ele reprova a fé, ele reprova justamente daqueles que o procuram para testar, o buscam para conseguir alguma coisa específica no sentido de lucro próprio, ou então não o reconhecendo como filho de Deus, mas querendo ficar testando para ver se ele é o filho de Deus. Ainda nesses dias, né, no domingo, nós tivemos o Evangelho da tentação no deserto, onde fica muito patente que não se trata realmente de um anjo que apareceu em forma de anjo de luz para ele, o demônio, mas ele dizia uma frase totalmente desconecta da realidade de Deus, né, e da presença do seu Cristo. Se tu és o Filho de Deus. Então veja, é absolutamente reprovável a nossa atitude de desconfiança de Deus, ou de falta de confiança em Deus, ou de não acreditar realmente que Ele nos fará aquilo que nós precisamos que Ele faça. Numa outra leitura, num outro evangelista, ele vai dizer o seguinte, a tradução é um pouco diferente, ele diz assim: se seu filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, né? Quanto mais vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo se vô-lo pedir. Então, o que fica claro é isso: nós precisamos pedir a Deus as coisas que nos ajudem a viver bem, claro, mas viver para a salvação. E Deus pode inclusive nos auxiliar com os bens materiais, com as nossas necessidades, com certeza. Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe qual é o pão de cada dia que nós precisamos. Até não faz parte do Evangelho de hoje, mas eu gostaria de partilhar uma coisa a respeito disso, que também não faz muito dia nós meditamos no Evangelho, onde Jesus nos ensina a orar, e Ele pede
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Numa parte do Evangelho, em um dos Evangelhos, Jesus vai dizer que não vos preocupeis com o que haveis de comer ou vestir, porque os pardais não tecem, nem fiam, nem plantam, e no entanto eles têm o que comer. Olhar os lírios do campo, eles não tecem, né? E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele é uma erva que de manhã está vivo, de tarde já não existe mais. Quanto mais Deus vos dará aquilo que vos é necessário. Então, não sei se no Evangelho ele diz isso, depois no Pai Nosso ele vai ensinar a pedir o pão de cada dia, no sentido de pão material, de alimento diário. Me parece que muito mais ele está insistindo nesse sentido de que a gente peça o bem necessário para aquele dia, para que a gente viva bem a vontade de Deus. Então, que a gente, porque o outro pão ele sabe que é uma necessidade. Ele sabe que nós precisamos do que comer e que nós precisamos do que vestir. Se a gente vale mais do que o estômago, do que o corpo, no sentido de necessidade. Deus nos tem por inteiro e nos ama a nossa existência, ama a nossa alma. Então, nós precisamos ter realmente uma atitude uma postura, uma atitude com relação a Deus, de quem realmente tem fé, de quem espera no Senhor e dele recebe todas as coisas. Enquanto você tiver recursos que não sejam Deus, você vai se servir dos seus recursos que não são Deus. E o problema está nisso, a gente acaba quase que fazendo desses recursos o nosso Deus. Porque se eu espero dele, ele se torna a minha fonte, talvez a minha riqueza, ou a minha fonte de esperança, os bens materiais, o dinheiro que eu guardo, aquilo que eu acumulo, e que não vai servir para nada e eu não vou levar. Então, que Deus nos auxilie nesse dia, que a gente possa viver a vontade dele, e lembrando sempre disso, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate vai se abrir. Então que o nosso coração seja disposto nas mãos de Deus para fazer a vontade do Pai e fazer o coração de Deus mais feliz com a nossa vida e com as nossas atitudes na nossa vida. Pai Santo, Pai amado, nós pedimos nesse dia que você venha derramando o teu Espírito no nosso coração, que nós saibamos corresponder a toda a graça que você nos concede no amado, a fim de que, semelhantes a Ele, nós possamos ser um acréscimo, Senhor, da presença do vosso Filho na terra, para a maior glória do vosso nome, salvação das almas e bem da igreja. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia.